Fala aí, gente! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Storytelling TV, um podcast que eu abri e coloquei esse nome justamente porque somos contadores de histórias. Eu sou o seu host, Pietro Cepeda, e como a gente gosta de ouvir uma história boa, né? A gente gosta de ouvir uma história justamente para evoluir e para realmente destravar em todas as áreas. E hoje, nossa primeira convidada é uma pessoa super especial. Ela que é uma storyteller nata, ela é mestre em marketing digital, empresária e dona de uma das maiores revistas do Brasil, a revista Empreenda. Estamos aqui com a Elaine Julião. Ai, Pietro, que honra, viu? Muito obrigada pelo convite. Tô muito honrada mesmo em ser sua primeira convidada. Que isso? Você é uma pessoa que eu admiro muito e que eu sei o quanto você tem potencial e você tá arrasando. Então, obrigada pelo convite. Que isso? Tamo junto. Elaine, se apresenta um pouco aí pra galera, fala um pouco de quem você é, que hoje vai ser sensacional. Você tem uma história realmente inspiradora. E eu te chamei justamente pra a galera realmente conhecer qual que é a jornada de um empreendedor de verdade. Eu também sou empreendedor, eu empreendo desde os 12 anos. Mas a realidade é diferente de um empreendedor jovem para um empreendedor adulto e principalmente nos negócios, né? Você empreende e é empresário em uma área totalmente diferente da minha. Mas mesmo assim, tem coisas na vida de um empreendedor que se repetem. Os desafios sempre são muito grandes. Então, se apresenta aí pra galera, fala um pouco de quem é você, de tudo que você construiu, pra entender com quem que a gente tá aqui. Bom, então, eu sou Elaine Julião. Hoje eu tenho alguns veículos de comunicação, né? Como a Empreenda Revista, que o Pietro colocou aqui. Também tenho a Empreenda Esportes e também a Empreenda Portugal e Empreenda Japão. Então, são alguns veículos de comunicação já. Mas eu comecei há 8 anos numa cidade chamada Mauá, no ABC Paulista. E quando eu comecei, Pietro, eu não tinha ideia do tamanho que a Empreenda se tornaria. Eu lancei a revista na cidade de Mauá para ser a melhor revista da minha cidade. Porque eu entendia que os veículos de comunicação que existiam naquele local, eles tinham muita propaganda. Você folheava as revistas, você via só propaganda, não tinha história, não tinha conteúdo. E eu queria contar a história das pessoas ali, da Roberta da loja, do Manuel da padaria. Eu queria que aquelas pessoas pudessem ter voz e contar as histórias deles. E aí eu idealizei um veículo de comunicação e o nome Empreenda, ele veio para mim porque, assim, é um nome que remete à ação. Então eu queria que fosse um nome, assim, que realmente colocasse energia quando você falasse. E aí eu coloquei Empreenda Revista e comecei a vender as matérias. E aí eu me deparei com um outro produto, porque assim, nem todo mundo sabe contar história. E é muito legal o seu podcast sobre storytelling, porque assim, as pessoas não sabem contar história. As pessoas, elas conseguem falar da vida do amigo, do vizinho, mas quando é para falar da vida delas, da própria história, elas não sabem falar, elas não têm ideia do poder que elas têm na mão. Né? Eu falo que quando você sabe construir bem a sua jornada, quando você sabe construir bem a sua narrativa, você tem um poder absurdo na mão. E ali eu vi que eu poderia ter um outro produto. Por isso que eu fui me aperfeiçoar em storytelling. Porque eu precisei começar a ensinar aquelas pessoas a contar a própria história. Para que eu pudesse publicar isso na revista. Porque senão eu não tinha cliente. Porque você fala para um cliente assim, qual que é a sua história? Ah, tá tudo bem, não sei. Ah, não, isso não é importante. Cara, vamos, traz para mim. Fala um pouco de quem você é. Né? Então, naquela época, eu comecei a falar, grava um áudio pra mim desse pedaço, grava isso, grava. E eu fui juntando nisso e transformando em narrativa. E quando eu entregava o texto pro cliente, ele falava, nossa, eu sou tudo isso. E eu falava, você é isso. A diferença é que agora eu coloquei todas as ideias organizadas num papel. Você não tinha... Aí a pessoa falava, nossa, realmente, eu sou isso. Sabe? Eu comecei a surpreender as pessoas com a própria história. Isso foi tão legal, que eu me apaixonei por isso. Sabe? Então, por isso que eu falo que eu gosto de contar histórias. Porque realmente eu vi o quanto tem pessoas que não tinham ideia do poder que elas tinham na mão. Sim. E ali eu comecei a desenvolver eventos. A gente tá falando de 2017. Tá. Então, aí em 2017, eu vendo meu carro para contratar um palestrante. Porque eu achei que empreendedor, a gente às vezes quer vender um produto que a gente gosta, né? Isso também é um erro. E eu gostava muito de um palestrante chamado Max Geringer. E falei, poxa, eu vou trazer essa pessoa em Mauá. Contratei, na época o valor dele era bem acima do que eu poderia pagar.
Mas aí eu vendi meu carro para poder pagar a primeira parcela do palestrante. E quando eu fui vender esse palestrante em Mauá, eu precisei contar a história dele para muita gente, porque as pessoas na minha cidade não conheciam. Uhum. Eu conhecia, porque eu estava fora de uma bolha. Sim. E aí é o primeiro erro de um empreendedor, né? Você querer vender um produto que você gosta, mas que a sua audiência nem Não sabe conhece, que existe. não sabe. Uhum. E aí, mas foi um bom desafio. Depois, 6 meses depois, o Max chega na cidade de Mauá para um grupo de quase 300 empresários. Caramba. Foi um evento muito lindo. E no dia que o Max chegou em Mauá, ele, depois do evento, ele falou assim para mim, porque foi um evento muito difícil de fazer. Um dia eu te conto só a história do evento, porque vão 2 horas só de história do evento. Beleza, próximo episódio vai ser isso aí. Mas assim, depois, com o evento pronto, quando o Max chegou na cidade, ele olhou pra mim, né? E ele falou assim, Elaine, nunca mais ninguém vai duvidar de você. Porque você provou que sabe fazer. Porque imagina, eu estava numa cidade pequena. Uhum. Mauá é uma cidade de 500 mil de habitantes. Porém, é uma cidade dormitório. As pessoas saem para trabalhar e voltam à noite. Então, a população mesmo local que trabalha ali não é muito. Uhum. Então, todo mundo se conhece. É uma cidade de menos de... Tem 69 anos agora, se eu não me engano. Então, é uma cidade que o primeiro prefeito tá vivo, né? É. Então, as pessoas ainda meio... É o sistema meio coronel ainda, meio feudal, sabe? Assim, eu que fundei, eu que fiz aquilo. E eu não era ninguém. Quem eu era na fila do pão? Ninguém. Aí as pessoas não acreditavam que eu levaria o Max para a cidade. Então eu tive grandes desafios de provar que uma pessoa comum, que não era filha de alguém importante da cidade, conseguiria fazer aquele projeto. E naquele dia o Max falou isso para mim e falou, Elaine, nunca mais ninguém vai duvidar de você. Porque você se comprometeu e fez. E aquilo virou grandes chaves na minha mente. Porque... ali eu aprendi que enquanto as pessoas verbalizam muito o que vai fazer, o que importa mesmo é o resultado. E naquele dia eu entreguei um grande resultado. Uau. Então aquilo ficou. Então isso foi uma grande lição para mim. E o Max também me disse, por que você não faz capa de pessoas famosas, né? E aí eu falei para ele, Max, eu nasci para ser a melhor revista da minha cidade. E ele falou, você já é boa. Agora você pode expandir para mais frentes, para ser a melhor. Exatamente. Do ele país. falou para mim, você já é boa, agora você pode ser boa onde você quiser. Uau. E eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, será que ele tá falando isso porque eu contratei ele, porque eu paguei pra ele? Você fica com aqueles, né, receios e tal. Mas foi tão lindo, porque naquele dia eu... realmente te tocou, né? Sabe, assim, eu falei, poxa, eu posso. E eu falei, tá, então quem eu vou trazer, né? A gente tava falando, isso já era mês de outubro de 2017. Novembro e dezembro, continuei trabalhando. Em janeiro, eu lanço a minha primeira capa famosa. E a minha primeira capa foi a Dona Luísa Helena Trajano. Eu consegui um contato. A Dona Luísa aceitou ser a capa da Empreenda. Então, a edição de número 9 da Empreenda, né? Ela sai como uma das maiores empresárias do Brasil. Né? E já é uma potência gigante. Traz um novo olhar pra revista que já existia antes. Foi incrível. Como é que era desse tamanho e do nada, bum, Luísa Trajano. E foi muito legal, porque o que acontece? Por isso que eu falo que quando você tem uma história, você tem um poder absurdo na mão. Porque a primeira coisa que a Dona Luísa quis entender, tá, mas por que uma revista? Por que você tá fazendo isso? E aí eu falei justamente que eu gostaria de dar voz às pessoas, que eu queria contar a história de pessoas incríveis como ela e ser a ponte entre as mentes mais brilhantes do empreendedorismo e aquelas pessoas que estavam começando, que almejavam ser uma Luísa lá na frente, né? Então eu contei isso pra ela e eu falei pra ela, olha, e contei a minha história. Falei do evento que eu tinha feito, do carro que eu tinha vendido. O evento não retornou meu carro, eu consegui pagar, mas eu não consegui comprar outro carro, né? Então, assim, mas aí eu contei pra ela tudo o que estava acontecendo e tal. E aí, a Luísa, ela se apaixonou pela história. Por quê? Uma coisa que as pessoas, às vezes, perdem a chance é de expor as suas vulnerabilidades. Sim. Às vezes, você tá na frente de alguém que pode virar o seu jogo e você tem medo de falar que errou, que fez parceria errada, que perdeu dinheiro, que acreditou em algo que não deu certo... ou que você tá até devendo, você tem medo de falar, você tem medo de se expor. E quebrou nas empresas, que fez um processo errado. Exatamente, então você tem medo de parecer fraco. Mas, quando você tá com uma pessoa como ela na frente, que você conta o que você tá fazendo, as pessoas querem ajudar, as pessoas têm contatos. E aí, naquele dia, tanto a Luísa como a Tati, elas me ajudaram até a minha segunda capa. Então, a minha segunda capa famosa foi Robson Shiba. Olha que na isso. época... ele era dono do Gandai e do China Box.
Depois foi vendido para o Grupo Trigo, mas naquele momento o Chiba, ele era do setor de alimentação e era um Shark Tank atuante, né? Então, imagina, de repente eu estou com o Robson Chiba. E aí o Chiba falou para mim, Elaine, vou fazer um evento para você em Santo André, né? Eu tinha, imagina, meu primeiro palestrante, eu contratei, foi R$45 mil o valor do palestrante. O Chiba não me cobrou nada. Caramba! Nada, foi comigo, eu vim buscar. Aí eu já tinha comprado um carrinho, mas quando eu consegui comprar meu carro, ele não tinha ar-condicionado. Ele não tinha nem calota, era um carro tão feio, carro sem calota tão feio. Mas era o que eu podia pagar. E aí eu vim buscar o Chiba no Morumbi, né, no China Box. E o Chiba, e naquele dia eu falei pra ele, mestre, né, não repara, eu tô com um carro simples, porque eu tô trabalhando, né, desenvolvendo a minha empresa e tal. E aí ele fez assim, ele entrou no meu carro, abriu o vidro, não tinha vidro elétrico. Imagina, eu tava com um multimilionário do mercado de alimentação no meu carro, sem ar-condicionado, sem calota, super simples. Peguei ali a Marginal, fui até a Bandeirantes. Eu tava com o japonês, com o braço aqui no vidro, assim, tipo assim, a gente passando a Bandeirantes, normal, e conversando. E ele falando assim, eu falava assim, nunca ninguém vai acreditar que esse japonês que tá dentro desse carro é dono do Hyundai do China Box. Mas nunca que as pessoas iam acreditar aquilo. E naquele dia ele falou assim pra mim, Elaine, eu tô indo com você pra Santo André porque você é all-in. Você está no negócio. Quantas pessoas não chegam até nós com grandes ideias, mas que estão com as suas camas quentinhas? Tem sempre o plano B. Se isso aqui não der certo, eu tenho o plano B. Eu não tenho quero... a estabilidade de um outro lugar. Isso tem muito negócio de ter medo de iniciar o empreendedorismo até. Eu vou, mas se não der, eu tô com o meu negócio aqui de CLT ainda, então tá tudo bem, eu continuo tendo estabilidade na minha família e tá tudo certo. Exatamente. E isso, o Chiba, ele me mostrou esse lado, sabe? Ele falou assim, poxa, você está fazendo acontecer e nós queremos estar ao lado de pessoas como você. E naquele dia, o Chiba fez assim pra mim, empresa rica, dono pobre. Quantas pessoas, às vezes, não começam a faturar e já querem ter um carrão, uma casona, ou pagam aluguéis astronômicos para parecer que estão bem. Ok, tudo é uma estratégia de marketing, mas você realmente tem que ter um planejamento para isso. Agora, eu ouvia de algumas pessoas que estavam do meu lado, Pietro, assim, nossa, Elaine, você tem que trocar de carro, você é dona de uma revista. Nossa, Elaine, você tem que usar uma roupa X. Nossa, Elaine, eu ouvia isso de pessoas comuns. E do bilionário, eu escutei assim, empresa rica, dono pobre. Ele ainda brincou assim, você tá vindo me buscar? Eu nem carro tenho. Ele falou pra mim, caramba! Né? Aí eu, uau, né? Então ele falou, eu uso Uber. Ele falou, não tem sentido eu ter carro. Né? Eu tenho uma moto, que eu me divirto e tal, mas não tem sentido eu ter carro. E o filho dele, naquele dia, chegou no nosso evento com um carro super simples. Nossa! O filho dele trabalhava na empresa de um amigo dele, porque ele falou, não, primeiro eles vão trabalhar fora, depois eles vêm. Olha que coisa, então assim... Pra ter o processo, Aí eu falei, poxa, que legal, né? Eu tava escutando de pessoas comuns que eu tinha que me endividar. E do multimilionário, não é assim que funciona. Isso foi muito bom, Pietro, porque ali eu comecei a realmente ter meu pé no chão. Eu me diferenciei muito de muitas pessoas. Fui julgada, porque você não aparenta ter, e as pessoas te julgam pelos seus acessórios. Né? Pelos seus acessórios. Pelos seus bens materiais, sim. E aí, mas assim, eu falei, com quem que eu quero estar? Com quem que eu quero aparecer lá na frente? Com essas pessoas ou com o Chiba? Né? Então, fui modelar o Chiba, lógico. E foi muito legal. Aí depois eu conheci a Carla Sarni, o Chiba, né, me indicou pra Carla Sarni. De repente eu tava sentando com o Geraldo Rufino. Olha isso. De repente, foi tão lindo, porque no dia eu tava fazendo o evento do Geraldo Rufino, Pietro, e um amigo meu, uma conhecida lá de São Caetano, falou assim, eu tava no Vale do Silício, numa imersão, e eu conheci um empresário que o jogo dele virou com o Geraldo Rufino. Você não quer falar com ele pra ele te ajudar nessa matéria e tal? Eu falei, legal, me indicou o empresário. O empresário fez assim, tô te mandando passagem, vem aqui pra Blumenau. Comprou passagem pra mim, fui lá pra Blumenau fazer entrevista com esse empresário. E foi muito legal, porque de repente eu tava do lado de uma pessoa que eu não tinha ideia do tamanho. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio como a maior startup, sabe? Muito legal. E esse empresário me ajudou a fazer a matéria com o Geraldo Rufino. E ele ia palestrar num evento lá em Maceió. Sim. Faltando uma semana pro meu evento em Santo André, eu fiz a matéria do Geraldo e contratei o Geraldo pra ir pra Santo André. Só que aí eu já não paguei mais 40 mil, paguei 16, ó. Já tava melhorando. Muito melhor.
Aí eu contratei o Geraldo, ele foi pra Santo André fazer uma palestra. E o Júnior, que tava lá em Maceió, na Tracto Show, um evento de marketing, ele tava palestrando lá, ele falou pra mim, ele me ligou, falou, Elaine, Rick Chester, o sonho dele é conhecer o Geraldo Rufino. Aí eu falei, Rick Chester, o rapaz da água, porque o Rick tinha lançado o vídeo da água, a gente tá falando de junho de 2019. De 2018. Sim. E o Rick tinha lançado o vídeo em março de 2018. E aí, tinha 2 meses ali, quase, de vídeo, né? Ia fazer 3 meses. Aí o Júnior falou assim, o sonho dele é conhecer o Geraldo Rufino. E eu falei que eu vou estar com o Geraldinho semana que vem no seu evento. Eu posso levar ele pro seu evento? Lógico. Aí eu falei assim, claro, mas ele vai me cobrar quanto, né, Júnior? Que eu tô fazendo evento e tal. Não, eu vou pagar o aéreo dele aqui, você só põe ele pra dormir aí no hotel do evento, tudo bem? Ok. Ótimo. Rick Chester chega em Santo André no dia 28 de junho de 2018. Uau. Foi lindo, porque o Rick deu um show no palco. O Rick, eu tenho o vídeo do Rick e o Geraldo se conhecendo pela primeira vez. A emoção do Rick, até me arrepia. Nossa. A emoção do Rick Chester conhecendo o Geraldo Rufino. E eu falei, cara, no meu evento que isso tá acontecendo. Mas naquele dia, eu não tinha noção do tamanho que o Rick se tornaria. Né? E aí o Rick tem várias fotos do Rick segurando a revista com o Geraldo na capa. Sim. Várias fotos, foi muito lindo. E aí o Rick fez assim pra mim, um dia você capa dessa revista. Isso 28 de junho de 2018. Caramba! Passaram alguns meses, a gente tava chegando em setembro, o Rick fez a gente trocou celular e tal, né? E aí ele colocou no status do WhatsApp uma notinha que a Pequenas Empresas tinha feito dele. Aí ele tava super feliz com aquela notinha. Aí eu falei, nossa, se ele tá feliz com essa nota, acho que tá na hora dele ser capa da revista. Me veio assim uma ideia de ser capa. E outubro, no dia 5 de outubro, é comemorado o Dia do Empreendedor de Pequeno Negócio. Sim. Falei, poxa, tem tudo a ver, porque o Rick fala com uma galera, né, da base, tudo. Liguei pro Rick, falei, Rick, você quer ser capa da Empreenda? Aí ele, poxa, eu quero. Aí me conectou com a assessora dele. Aí ele veio pra São Paulo, eu fiz a capa dele na Paulista, no prédio do meusucesso.com. De repente, Pietro, eu que não saía de Mauá, tava entrando em empresa de Flávio Augusto, conversando com o Robson Shiba. Tipo assim, do nada. Foi uma coisa muito meteórica. Eu comecei em janeiro, junho, eu já tava com o Rick Chester. Em setembro, eu tava entrando na empresa do Flávio Augusto, assim, uma coisa muito absurda. E assim, só pra eu entender, toda essa exponencialidade, a gente sabe que não veio de uma hora pra outra. Você teve, sim, que plantar muito pra colher depois. Mas assim, eu queria saber, um processo de evolução é normal. Muita gente ir contra você, julgar você, falar que não é que esse caminho não é pra você. E eu queria saber, teve isso com você também? Nossa, demais. Como que você lidou com essas pessoas que julgaram você, que falaram, ih, sai dessa? Assim, existem etapas. Existiu a primeira etapa quando eu quis ter a revista, porque eu venho do mercado corporativo, eu estudei para ser executiva de empresa. Eu fui concursada de banco, então assim, eu trabalhei num banco concursada, aí esse banco foi vendido para o Banco do Brasil. Eu saí muito bem do banco, né, porque eu era concursada, então eu recebi um valor adiantado. Eu consegui sair desse banco, me posicionei numa multinacional. Essa multinacional, eu viajava o Brasil, então consegui realmente ter uma carreira. Chegou um momento que eu fui mãe. Sim. E aí eu queria ter qualidade de vida. Lógico. Eu queria estar mais próxima dos meus filhos. Com certeza. E ali eu comecei a desejar ser dona de um negócio. Sim. Nesse momento, quando você pede baixa da sua carteira, da CLT, quando as pessoas falam assim, você enlouqueceu? Você tá saindo de uma empresa... Você acabou de ter um filho. Então, você enlouqueceu. Ok, então esse foi o primeiro momento. Aí, começa a empreender. Eu não comecei com a revista caiu no meu colo. Eu tava com uma agência de marketing, porque eu trabalhava com brand, informação de marca. Então, eu tava ali trabalhando a marca de algumas mulheres, posicionamento feminino e tal. Então, a revista, ela surgiu de uma ideia. Aí, de repente, eu estou com uma revista. Meu pai olhou pra mim assim e falou assim, você estudou tanto pra isso? Porque ele tinha ideia da revista lá da cidade, a revistinha cheia de anúncio. Eu ficar batendo de porta em porta pra vender anúncio. Sim. Acho que foi essa a ideia que ele teve. Ele não tinha a visão que você tinha. Não. E aí eu falei, poxa, então eu escutei isso. Quando eu vendi meu carro pra contratar um palestrante, meu filho fez assim. Minha mãe enlouqueceu, eu vou a pé pra escola.
Vai, você vai a pé pra escola, né? Você vai de perua agora, eu vou contratar um transporte. Então, as pessoas foram me julgando muito nesse processo. Sim. A própria família me julgou muito. E aí, Nossa. eu digo assim, o porquê que a família te julga? Porque eles te amam tanto, que eles querem te Que é uma proteger. forma de proteção, Na sim. cabeça deles, eles estavam me protegendo. Só que eu aprendi nesse processo que eu falava muito. Porque quando você está empreendendo, você está começando, você tem muita conta para pagar, você tem muita dor de cabeça com a equipe, nem Muito sempre desafio pra você tem. vencer. Então, e com quem eu ia desabafar? Com eles. Lógico. E aí eles vendo todo o meu desgaste, para com isso, não precisa disso. Então eu falei, poxa, não posso mais desabafar aqui. Porque eu mesma estou munindo o ladrão de munição, sabe? Era mais ou Uhum, menos uhum. isso. Falei, então não vou mais fazer isso. Você pode acabar dando brecha pra você realmente desistir se você acabar ouvindo demais. Sim. Sim. Então, isso foi um aprendizado para mim. E nesse processo, quando eu estava fazendo a revista, eu fiz muita parceria errada. Eu fiz muita. Porque as pessoas querem estar ao lado das pessoas famosas. De Lógico. repente, veio um monte de gente aproveitadora. De repente, eu falei. Então, eu tive que ter essa sabedoria também. Só que essa sabedoria me custa muito dinheiro. Porque Uhum. você só aprende quando dói no bolso, né? Então, eu realmente tive muitos problemas. Problemas assim, das pessoas, não, eu quero trabalhar pra você. Não, não precisa me registrar. Daqui a pouco você manda embora, a pessoa te dá um trabalhista. Ok, você, como diz a juíza, você contratou errado. Então, quem contrata errado paga 2 vezes, né? Então, tive esse tipo de problema de acreditar nas pessoas, de pessoas que só queriam os meus acessos, de pessoas que só queriam estar com as pessoas que eu estava. Então, foi bem complicado. E fui muito julgada, assim, principalmente por não querer parecer ser algo que eu ainda não era. Sim. Então, isso também. E isso foi muito bacana, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor, Com muito certeza. mais pronta. Problemas a gente continua tendo, Foram os porém, erros e as cada. experiências que a gente teve, né, no É, passado que fazem, que tornaram quem nós somos hoje em é. dia. E eu falo assim: às vezes Deus põe um problemão aqui, porque você tá relutante em fazer aquilo. Aí Deus fala assim: você tá relutante? Peraí. Aí ele põe aquela pedra assim, ó, e fala: agora você vai ter que fazer. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Então, toda vez que eu passo por um problema sério, depois vem uma abundância absurda. Com certeza. Então, assim, é uma coisa que eu falo, foi Deus mesmo que colocou pra eu tomar logo a decisão que eu tinha que tomar, Elaine, né? deixa eu te perguntar. Como a gente tava falando aqui, meu, você tem resultados exponenciais, assim, você teve um boom muito grande. Mas eu achei muito legal, vendo a sua história de perto e tudo mais. Gente, eu conheço a Elaine já faz um tempo, inclusive. Eu já saí Hum. em uma matéria da revista Empreenda, que foi uma edição de Dia das Crianças, que você quis representar os empreendedores jovens, Foi. né, os empreendedores mirins, e eu Uhum. saí. E eu queria te perguntar, Elaine, vendo a sua história e tudo mais de perto, você falou que você teve que abrir mão de muita coisa pra querer realmente dar esse all-in no seu negócio, na revista, acreditando muito na sua ideia, realmente jogando o mesmo jogo fiel. Você falou que teve que até colocar os seus filhos na casa da sua mãe Foi. pra querer trabalhar com fervor, assim, colocou o colchão meio que no escritório pra só acordar, ir lá, trabalhar, cansou, dormiu, acordou e volta. Como é que foi essa experiência pra você? Foi. Nessa jornada, eu sou uma pessoa que tive que fazer escolhas bem difíceis. Uhum. E aí, quando eu estava nesse processo de disponibilização, do Flávio ter sido capa da revista, de eu ter ido para o Japão, de repente eu tive que viajar para outro lado do mundo. É, E aí eu tinha 2 filhos, né? Eu tava com a Rafaela e o Murilo pequenos. E naquele momento eu falei, poxa, eu vou ter que colocá-los para minha mãe. E depois que eu voltei do Japão, chegou uma pandemia. ah, E aí, na pandemia, minha mãe e meu pai eram grupos de risco, né? Minha mãe sim, sim. cardíaca. A gente não sabia o que que era aquilo, né? Foi algo, assim, muito devastador para todo mundo. Foi um Com momento certeza. muito complicado. E a gente não tinha ideia do que era, a gente tinha pavor. A gente colocava a mão na maçaneta e, sabe? Dava um. Eu Foi sei. muito apavorante para todo mundo. E o que que eu fiz? Eu fiquei longe dos meus filhos, longe de toda a minha família, porque o mundo via aquilo, mas muitos empreendedores não pararam. Ainda ficava. A gente parou o quê? 2, 3 meses? Depois começou a dar um jeitinho de É. sair, dar um jeitinho de Eu comecei fazer. na pandemia. Se não tivesse a pandemia, eu não estaria aqui agora. O início do meu negócio, dessa minha mudança de mentalidade, foi tudo lá. Então, assim, com certeza.
empreendedores que conseguiram se virar, que deram um boom na pandemia, que conseguiram... Não, peraí, tá. Agora é esse o jogo que a gente tem que jogar? É, Beleza, vou me adaptar ao mercado, vou me adaptar a esse mundo online agora, porque tudo fechou, né? exatamente. Então é aí que a gente vai se reinventando, porque, meu, era imprevisível. A Você gente não nunca ia imaginar que isso ia acontecer. tem, a gente não tinha ideia, né, Pietro, do tempo que a gente ia ter que ficar parado, o que que ia estar acontecendo. E ali que eu precisei realmente deixar o Murilo e a Rafa com a minha mãe. Uhum, E eu lembro, Pietro, que eu ia no mercado, porque aí eles não saíam nem pra ir no mercado, sim, mas eu precisava comprar comida, essas coisas. lógico. Eu ia no mercado, eu comprava as coisas, colocava, né, já os lencinhos de álcool e tal, Uhum. levava muito desses lencinhos pra eles. E aí eu deixava as compras no portão da casa da minha mãe. Nossa, você não ia nem ver. Eu não podia subir. Aham, Então eu parava o carro, eu abria o porta-mala, aí eles desciam a escada, né? Então aí assim, eu colocava as compras ali, aham, eu ia e aí pra eles abrirem o portão pra pegarem, porque a gente não tinha ideia se eu tava contaminada, se eu não tava, aham. se a criança era imune, se, entende? A gente não tinha ideia. Então assim, durante eu via os meus filhos assim, vontade de abraçar e não podia. Nossa, que dor. É. Imagina. E aí, como eu estava sozinha no meu apartamento, eu preferi ficar sozinha na revista. Sim. Então, tem muitas lives, se você for lá no meu Facebook, tem muitas lives que eu fiz com grandes capas minhas, que eles nem imaginavam que a mesa que eu gravava a live aqui Aham. era onde eu dormia embaixo, É. sabe? Porque eu coloquei o colchão literalmente embaixo da minha mesa e gravei muita live ali, com o pessoal, porque tava todo mundo fazendo live, né? Tava todo mundo ali. Foi um boom nas lives. E eu fiquei dentro do meu escritório, trabalhando, estudando, lendo muito, entendendo como que seria, falando com muita gente, porque a gente só tinha essa comunicação, né? Então, falando com muita gente. Mas a pandemia, lembra que o Shiba falou empresa rica dando pobre? Sim, Foi muito legal, porque a pandemia, eu consegui sobreviver a ela, porque eu tinha um capital para sobreviver, porque com os negócios certeza. pararam. Imagina, eu vendo mídia, eu vendo imagem na revista. E eu E não agora você tinha. não pode nem sair na rua? É. Entendeu? Não tinha, o que que ia acontecer? Então, eu precisei sobreviver, precisei me Oh, manter minha família. Então, eu realmente, foi muito bom. Eu amadureci muito como empresária e mudou totalmente o jogo de muita gente, né? Muita gente. De repente, eu comecei a fazer capa de grandes players do mercado digital, porque todo mundo estava no online. E aí, essas pessoas precisaram se diferenciar e elas procuraram o off. E de repente, eu tô fazendo capa de Alfredo Soares da Vetex, colocando revista na Vetex, fazendo capa de Pablo Marçal, sabe? Então foi muito legal, um aprendizado, foi devastador sim, perdemos pessoas incríveis, sim, mas como empresária eu cresci muito na com pandemia. certeza. E abrir mão de estar do lado das minhas joias, né? Não é Uhum. fácil para uma mãe ficar longe dos filhos. Elaine, já que você tocou nesse ponto aí, que você falou, comecei a fazer capa de Pablo, de grande gente, eu queria te perguntar, dentro de todas essas revistas que você já lançou, que você citou aí, né, o Pablo, pô, você já entrevistou e lançou o Silvio Santos, o próprio Rick Chester, a Luísa Trajano, Carol Pfeiffer, deixa eu ver aqui mais, agora o Thiago Fint, que teve também, de toda essa galera que você já lançou, desses grandes players, Shark Tanks, quais foram as histórias que você considera mais impactante que você já lançou, que você já mostrou? Porque você falou aí, o meu propósito é justamente dar voz, mais voz às grandes pessoas, às pessoas que realmente precisam mostrar cada vez mais forte o propósito delas, os negócios delas, como que elas ajudam as pessoas. Quais foram as pessoas que você pegou, viu a história e falou, meu, essas daqui impactaram muito? Ó, todos têm muitas histórias, dentro de cada história deles tem muitas micros histórias Sim, que são incríveis. Agora, assim, eu estar fazendo a capa de Silvio Santos. não tem preço, né? Cara, você tem ideia que ele é o maior comunicador do Brasil? E você sabia que o Silvio começou com uma revista? Sério? É. Então, pra mim, foi muito emocionante, porque o Silvio, quando ele começou a jornada dele, ele tinha uma revistinha de cupons. Caramba! É, cupons. E você fala, poxa, esse cara começou como eu, né? Esse cara Foi começou, muito forte pra você, então. e foi muito diferente. E o
que eu posso te dizer? Né? É, Então, assim, acho que o Silvio Santos, pra mim, ainda não superei, sabe? Poder realmente aprender um pouco mais. Quero muito ter a chance de ter outras oportunidades, né? Quero que ele viva muito para que eu tenha essas chances. Outras oportunidades, mas não é para qualquer um, com certeza. sabe? E eu lembro que quando o SBT aprovou, eu fiquei vários meses pedindo aprovação. Não Sim, foi assim, vou fazer a capa. Não, não não, existe isso. não, tá? Foram vários meses. Eu mandei muita revista pro SBT. Saía motoboy de Mauá, na época meu escritório ainda era em Mauá. Saía motoboy de Mauá com material pro SBT, pedindo aprovação, escrevendo texto, mandando pra aprovação. Isso pode, isso não pode, isso vai, isso não vai. Então, assim, quando o SBT, tá bom, Elaine, ok, vem. É. Você não dorme, você não come, você, né? Então, pra mim, realmente, acho que não tem nem nada ainda que aconteceu Mas que sabe o seja que que eu maior achei que muito isso. legal disso que você falou agora? Que, meu, você mandou aprovação várias e várias vezes. Eles não te responderam de primeira várias e várias vezes. E você mesmo assim não Não, desistiu. acho que não. Você ficou, não, eu vou conseguir Não. falar com E o Silvio, eu vou lançar a revista com ele, e quando ele me responder, eu vou dar a win tudo. E sabe por que que eles me receberam? Porque eu contei a minha história. Aí, ó. Por isso eu falo, gente, você tem um poder na sua mão. Storytelling é o seu poder. Você tem um poder na sua mão e você não usa. Porque quando eu falei, cara, eu sou quase o Silvio Santos da minha cidade. Entendeu? O Silvio começou como eu. E o Silvio teve grandes desafios, né? Com Então, certeza. e ele é um homem muito íntegro, muito bom, O sabe? Silvio é Ele sensacional. prefere perder dinheiro a ter que perder uma amizade. Ele fez coisas como empresário que poucos empresários fariam, entendeu? Então, poxa, é uma escola, né? É uma escola. Então, pra mim, assim, quando a Maísa aprovou, a Maísa, diretora de comunicação, ela aprovou, Aham. meu Deus, né? Então, tanto que a capa do Silvio, assim, é a capa que eu vou levar. Quando as pessoas falam assim, poxa, o Silvio Santos foi capa, dá um Google, vê as capas que o Silvio Santos foi. Cara, pouquíssimas capas. Então, assim, eu fui a última capa que ele fez. Olha isso. Depois de mim, não teve mais capa do Silvio Santos. Olha, que Entendeu? demais. É, Que sensacional. é muito bom. E assim, ô Elaine, você realmente passou por muita coisa na sua vida. Eu ainda tava pensando aqui sobre a parte que você falou sobre, meu, não consegui ver meus filhos na pandemia direito e tudo. E assim, não, as pessoas, elas vezem, eu já cansei de falar isso pros meus mentorados. Quem vê close não vê corre. Uhum. Quem vê só a mídia, quem vê só foto, quem vê só resultado, não vê o que a gente passou É. no backstage pra poder fazer o que a gente tem hoje. E eu queria te perguntar, como é que você conseguiu conciliar, tipo, dar uma equilibrada na sua vida pessoal, como mãe, como esposa, e como empresária também ao mesmo tempo? Porque, meu, você teve que correr muito, tanto pra fazer a capa do Silvio, quanto pra conseguir conexões novas, pra fazer novas capas, pra movimentar o seu negócio, mas ao mesmo tempo, opa, calma, eu tenho uma família aqui, eu também preciso cuidar deles, eu também preciso ter tempo de qualidade com eles. Como que você fez? Então, isso é uma pergunta muito boa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com certeza. Primeiro porque, assim, como mulher, a gente é muito julgada no mercado. Porque quando você é uma mulher, naquela época, né, até 2021, eu era uma mulher separada, com Uhum. 2 filhos. Então, as pessoas julgavam muito. Tipo assim, será que ela vai dar conta? Será que ela vai dar conta desse projeto? Ela tem filho, e se o filho ficar doente? Então, eu precisei ter uma casca muito forte, muito dura, sabe? Sim. E muitas vezes a minha mãe me ligava: fulano tá com febre. Eu falava: mãe, eu vou daqui monitorando você, você vai no hospital, você leva. Eu não largava, Pietro, porque a gente já era julgado. Se eu largasse o que eu tava fazendo, Ia piorar. então eu fiz com que as pessoas que estavam ao meu lado pudessem me ajudar nisso. Com E certeza. doía por dentro saber que minha filha estava indo no hospital com febre e que eu não estava. Doía, doía, É uma pressão psicológica e doía. emocional muito grande. Mas eu precisei muitas vezes não me ausentar daqui e estava aqui e estava lá, sabe? Aham. Graças a Deus a tecnologia me ajudou muito, Lógico. né? Mas eu precisei, o meu cliente não tinha ideia do que estava acontecendo. E você também não podia transparecer isso pra ele, né? Não. Então isso foi uma fase. Aí,
Depois eu já estava mais estabilizada, né? Aham. Já estava bem, a situação era outra. Eu arrumei um namorado, me relacionei de novo e comecei a. E aí a gente casou e eu engravidei. De repente eu me Aham. vi grávida de novo, né? E aí o meu mundo desabou. Porque Caramba. foi uma gravidez de risco. Eu tava com viagens marcadas para o Egito, para o Catar. Eu tinha projetos que eu já tinha começado. Só Olha que isso. antes eu podia falar, mãe, leva no hospital. De É, repente eu estava grávida, de risco, eu tinha que ficar de repouso, não tinha o que fazer. você não conseguia tocar nada. Não tinha o que fazer. Aham. Então, eu falo que 2022, eu engravidei em junho de 2022, até o neném nascer, até o neném estar tranquilo, foi um ano que eu me ausentei do meu negócio. Naquele momento, acho que foi o primeiro momento que eu pensei em desistir. Até então, eu nunca tinha pensado em desistir. Essa era a minha próxima É, pergunta, que você falou tanto de tantos desafios, e eu ia te perguntar isso também. Meu, era essa parte com a família, era um montão de pressão vindo de todos os lugares. E na vida de um empreendedor é assim, eu também pensei em desistir várias vezes, porque você não tem estabilidade emocional. Vem problemas aqui, vem coisas que você precisa resolver, e justamente é isso que faz com que nós, como empreendedores, a gente se fortalece. São os uhum, problemas que a gente resolve que a gente consegue crescer mais e não errar em outras áreas. Justamente por você entender qual que é o processo. E você nessa vida que, pô, família, tudo, esses momentos de desistência foram mais pesados, lógico. foi. Você teve mais do que esse Não, de querer desistir? Você já pensou, meu, cara, não não, é pra mim, eu acho não. que devo parar, porque a galera me julgando daqui, a pressão vindo daqui, a minha família aqui, eu tô grávida agora. Até esse momento, por mais que eu era julgada, que a minha família falasse, não, você tem que ser uma mãe melhor, você não fica com seus filhos, porque, né? Era isso que eu escutava. Ó, tá tudo bem, a sua opinião não é a minha, né? Então, até aquele momento, agora, quando eu engravidei do Gael, que eu já tava com 40 anos, grávida, a minha empresa tava ok. Então, se eu desistisse, eu ia vender a minha empresa e tava tudo bem, Uhum, né? Mas, de repente, eu me vi grávida de um bebezinho que eu ia precisar ficar um ano de repouso, porque tanto que o Gael nasceu, ficou 16 dias na UTI. uau, Eu quase perdi o Gael no segundo dia. olha Então, o isso. segundo dia do Gael foi traumático. Ele é um Então, milagre, pô. né, o Gael é um milagre. Então, naquele momento, eu falei, agora eu paro tudo, porque eu vou me dedicar a esse bebê. Com Eu certeza. não, porque assim, o bebê, ele precisava do meu ventre. Eu precisava estar hospedando ele, Com entendeu? Eu certeza. tinha que gerar aquela criança. Então, naquele momento, eu falei, não, agora eu paro tudo. Tanto que o Fábio não era do mercado editorial, Uhum. né? Meu marido tem o core dele é produtos para brindes, tal, empresa Sim, de sim. brindes. E aí, eu falei pra ele, ele falava, Elaine, isso tá acontecendo lá com a equipe e tal. Eu falava, fecha a porta. Não, fecha a porta, eu estou focada no meu filho, eu vou cuidar do meu filho. Então, foi a única vez que eu mandei fechar a porta da empresa. Olha. Até então, eu nunca tinha feito isso. Aí o Fábio falou: não, não vou fechar a porta, não. Eu vou ficar lá. Eu vou ficar até você poder voltar. Então, Que o demais. Fábio me deu grandes provas de amor, sabe? Aham. Ele largou o negócio dele. Ele foi pra dentro do meu negócio pra cuidar de toda a minha equipe, da estrutura que eu tinha, pra que eu não fechasse a porta. Então, foi lindo isso, Com sabe? certeza. Então, eu sou muito grata ao meu marido por ter feito isso. E aí, um ano depois, né, o Gael nasceu em março. Aí, 3 meses depois, comecei a trabalhar home office. Uhum. Depois, mais 6 meses pra frente, eu comecei a vir de vez em quando pro escritório. Aí, a gente mudou o escritório pra Alphaville, pra ficar mais Sim. perto da gente. Aí, comecei a vir pro escritório. Só que só esse ano, né, só em 2024, realmente eu consegui é, estar de verdade no negócio, né? Só a Uhum. partir de março desse ano, porque até fevereiro eu ainda ia e voltava. Mas aí, quando eu lancei Portugal em fevereiro, eu voltei de Portugal, falei, não, agora eu tenho mais uma revista, né? E aí eu comecei a ficar full time no negócio. Então, eu tô dizendo, a gente tá falando de quase um ano e meio, eu longe da operação, né? Para que eu pudesse realmente cuidar dessa criança. Hoje o Gael, né? Tá ótimo. Amém, É com um menino certeza. lindo, Sim, tem a babá que tá com ele em conheci o casa. Gael. A gente tem essa flexibilidade de morar 20 minutos, então se qualquer coisa eu corro na minha casa. Mas acho que foi um momento bem crítico, assim, Com sabe? certeza. E Com certeza. não tinha outra. Meu filho era prioridade, com certeza.
E assim, eu quero saber de mais coisas, assim, em relação ao seu negócio, porque você teve muito resultado. Muito, muito, muito. E é muito bom você mostrar esse lado para as pessoas, pro pessoal, porque, meu, não é fácil você dar all-in no que você acredita. Uhum. Não é fácil você realmente acreditar de forma verdadeira no seu negócio e você falar, meu, vou largar tudo, eu vou largar as minhas. Meu alicerce, que é minha família. Não é que eu vou largar, né, que você tá falando, mas Você vai tipo, se afastar. eu vou precisar me afastar porque eu preciso focar nisso. Uhum. Eu vou largar toda essa minha estabilidade pra querer empreender e realmente ter muito sucesso nisso. E você teve mesmo, muito. Você tava até falando de Portugal, Japão, e a empreenda ela foi tão grande que ela não foi só a maior de Mauá. Ela atravessou fronteira. Ela foi pra Portugal mais recentemente, mas tinha ido pro Japão antes. Sim. Como é que foi viver isso pra você? Olha, até hoje, às vezes o Fábio, né, a gente tá dirigindo e tal, ele olha pra mim assim, Elaine, você tem ideia que você é sócia de fulano? Você tem ideia que você tava com ciclano? Às vezes a gente se belisca, sabe? Mas assim, é trabalho, a gente tá em movimento. O Rick Chester fala uma coisa muito linda, assim, quando você tá em movimento, as coisas acontecem. E quando eu fui pro Japão a primeira vez, eu poderia não ter ido, porque eu não tinha dinheiro pra ir. Eu queria falar essa parte São também. vários all-ins. Então, assim, quando eu recebi a proposta do empresário que ia fazer um evento no Japão, e ele falou pra mim, Elaine, não tem uma revista como a sua no Japão. Você não quer ir pra lá? Eu vou fazer um evento, você paga a sua passagem, Uhum. chega lá é por minha conta. Eu te coloco no hotel, mas a passagem é por sua conta. Na época, a passagem era R$ 8.000. Só que o problema foi tirar o visto. Entendeu? E eu tinha que provar visto. Eu não tinha um capital em conta pra provar. Eu tive que começar a não pagar várias contas. Não Porque façam é isso. 30 mil, era isso? Como estabilidade pra você pegar o visto, né? Então eu tinha que ter isso mensal. Não façam isso, tá? Mas o que eu fiz? Eu comecei a não pagar contas Uhum. pra fechar o mês. Tipo assim, do dia 29 ao dia 31, ao dia 1º, eu tinha que ter esse saldo na minha conta, naquele fechamento Sim. de mês. E aí depois eu pagava a conta, recebia, não pagava mais conta. Pra Eu acumular comecei a dinheiro. fechar os saldos em 30 mil. Pra quando eu tirasse os extratos de fevereiro. Saldo no dia 31 de fevereiro. De 29 de fevereiro. Aham. Saldo era assim, pra ter aquele valor. Eu precisei de 3 meses fazendo essas artimanhas. Pra que eu pudesse chegar no consulado, mostrar que eu tinha um saldo médio em conta, Aham. tá? Pra que eu pudesse ter sido aprovado. Então, eu precisei fazer disso, porque eu não tinha esse dinheiro. Então, tudo que entrava era pra pagar a conta. Então, eu precisei fazer isso. Cheguei no Japão, eu fui com pouco dinheiro no bolso. Ou seja, você tá indo do outro lado do planeta. Com certeza. Se desse Sim. alguma coisa errada, eu estava Ferrou. perdida. Fui pro Japão, eu tinha direito a 2 malas. Na primeira mala, eu só coloquei revista. Eu não levei, assim... Sabe o que é uma mulher ir pro Japão com o sapato que tava no pé? Eu não levei chinelo. Eu levei... eu fui com um sapato, com uma bota, levei um tênis na mala, Você 2 falou, acho que foi, calças. 2 calças, duas camisetas, E algumas tipo assim, blusas isso e é vai isso aí. combinar com isso vai combinar com isso. E era aquilo, porque eu ia passar 12 dias. 12 Caramba. dias. E não foi... Nossa, Entendeu? foi um tempo bom aí. Porque eu realmente tinha que levar revista. Uhum. E foi difícil. Só que eu saí do Brasil com pouco capital. Quando eu voltei, eu vendi em revista R$ 10.000. Caramba. Na conversão, era tanto ien, que era legal, porque assim, o ien hoje deve estar o quê? 5,20 a diferença Aham. do Do Brasil real pro ien. ien. Aham. E aí, o que acontecia? O pessoal vinha, sei lá, vendia lá por 20 ienes a revista. Pra eles é como se fosse R$ 20 aqui, Aham. entendeu? Só que pra mim era R$ 100. Então, eu comecei a receber ien de revista que eu nem tinha. Porque o pessoal tava comprando uma assinatura no meu site. Pra Caramba. ver online. Aham. E eu fiz uma planilha Excel, coloquei o e-mail, o pessoal me dando o e-mail e colocando os 20. Não tinha a minha parceira lá, que Aham. tava do meu lado, arrumou uma caixa. E o pessoal ia jogando o ien na caixa.
Eu falei, gente, de repente, eu chego eu lembro dessa cena assim, como se fosse agora. Eu cheguei no hotel, a hora que eu comecei a colocar aquele dinheiro na cama, eu ajoelhei e falei, gente, que poder, sabe? Olha quanto que eu tenho de dinheiro pra quem chegou aqui sem. E eu Sem vendi nada. revista. Entendeu? Deus, não Revista. tem explicação. Aí eu falei, caramba, porque eles não compraram a revista. Eles compraram a empreenda. Eles compraram fazer parte daquilo. Com Foi certeza. muito legal. Aí, um empresário do Japão quis ser meu sócio pra Uhum. montar esse movimento lá, que é o Guto, super parceiro. E 3 meses depois, isso era maio, aí quando foi em novembro, eu volto pro Japão pra dar curso. Contrataram 2 cursos meus. Aí eu volto pro Japão pra dar 2 cursos. Eu dei um curso de comunicação, Aham. né, pra falar pro pessoal sobre como contar a história. E no outro curso por estratégias, planos de marketing. Porque as Beleza. pessoas não sabiam montar os seus planos de marketing. E Isso foi é muito, extremamente importante no negócio. e foi muito legal. Então, eu dei 2 cursos no Japão, Uhum. contratada por um empresário. Olha que E demais. dessa vez eu fico tudo pago, né? Ah. Tudo pago. Então foi muito legal, assim. Portugal é outro, né? Graças a Deus é um mercado que a gente tem muita oportunidade, né? Tanto que a gente Uhum. vai fazer um evento esse ano lá em Portugal também. Que demais. Então, assim, eu estava caminhando, sabe, Pietro? Dificuldades, várias dificuldades. Sim, com certeza. Não é fácil, mas é maior do que a gente. É o que eu falo. Não é a Elaine, não é o Fábio, não é o Giordano, não é a Bruna. É a Empreenda, é uma marca. Nós temos algo que é muito maior do que a gente. E mesmo quando eu não tinha noção disso, eu já fazia dessa forma. Eu nunca quis aparecer, eu nunca quis ser maior que a minha marca. Quantas pessoas falam, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não sou eu, é a Empreenda, não sou eu, é a Empreenda. E o que eu vejo muita gente errar hoje no mercado é competir com você mesmo. Eu vejo tanta gente criando seu negócio, daqui a pouco já quer dar palestra. Tá, mas você quer dar palestra do quê? De algo que você tá começando a fazer, você nem teve Você não resultado. tem bagagem ainda, É, espera. e aí eu falei, poxa, você vai dividir energia, fica no seu negócio, faz seu negócio acontecer, ganha dinheiro, ou então projeta uma marca, depois você vai pro palco. Porque você vai gastar energia indo para um palco e o seu negócio não vai estar te dando dinheiro e você vai ser uma fraude. A gente, né, é muita fraude. Eu vejo muita fraude. Mas as pessoas estão vivendo disso, de ilusão, né? Então eu nunca quis isso para mim. Uhum. Eu entendo que assim, eu hoje sou convidada para falar as coisas, mas eu vou como a dona da empreenda. Eu não sou maior que a minha marca, entendeu? Então, eu me coloco no meu lugar, assim. É isso que você falou também é muito importante. Meu, você não pode ficar pulando degrau. Tudo é processo. Inclusive, eu ouvi uma história, não lembro quem que falou pra mim, mas foi algo que realmente me impactou muito. Fizeram uma pergunta em um vídeo. Por que você acha que Deus não criou o mundo em um estalo só, em um dia ou em um segundo? Já que ele é o Deus de todas as coisas, ele conseguiu criar o mundo. Mas por que foi em 7 dias e não em 7 milésimos? Por quê? Aí a gente começou a parar pra pensar. Meu, até Deus valoriza o processo. No primeiro dia, ele criou o que tinha que ser criado. No segundo também. Ele teve a etapa por etapa de diferenciar o mar dos céus, a noite do dia, os humanos dos animais. Ele valorizou o processo e no último dia ele descansou. Então, se Deus valorizou o processo, por que você não vai? Se Deus foi de degrau em degrau, por que você vai estar querendo pular os Uhum. seus? Então, isso é muito, muito forte. Inclusive, você tá falando até de evento. Você foi fazer cursos lá no Japão, fez os seus, e você fez toda essa. Construiu tudo isso justamente para fortalecer a marca. Mas você só não fortaleceu a empreenda, você não só fortaleceu ela, mas você fortaleceu você também como Uhum. marca. E você expandiu tanto essa questão da empreenda que você fez um evento chamado Empreenda Summit. Sim, Teve um em 2019 no ABC isso. e 2000 teve mais um em Portugal, é isso? o Empreenda Summit, ele nasceu. Ele teve a primeira edição, que não chamava Empreenda Summit, que foi Sim. eu falo que o meu primeiro evento foi o Max Geringer, né? Aham. Aí depois nós tivemos Geraldo Rufino, depois nós tivemos a edição do ABC, que aí eu já tive grandes nomes no palco não me cobrando mais nada.
a galeria de graça. Aham. Aí, 2020, a gente não teve evento, era pandemia, Lógico. né? 2021, nós fizemos o Empreenda Summit em Mauá. Uhum. 2022, nós fizemos o Empreenda Summit aqui em Alphaville. E aí, esse ano, 2024, a gente faz de novo o Empreenda Summit aqui em Alphaville. Olha isso. Que vai ser 20 e 21 de setembro aqui no Coliseu. E é um evento para 1.200 pessoas. Olha isso. É. Olha o que é a bagagem de você não ter pulado etapa, de você realmente ter ido lá pra... dando all-in, querendo fazer acontecer, você não tá colhendo hoje. E, meu, você realmente plantar lá... Isso é a prova... Você é a prova viva de que o jogo do longo prazo dá certo. Uhum. De você lá atrás plantar, e hoje olha o tanto de coisa que você tá colhendo. E eu vou dar um recado pra você. Agora a gente vai entrar num conteúdo mais prático. E a gente chegou numa parte muito legal, que eu tava ansioso pra chegar. Elaine, você fala muito sobre empreendedorismo, lógico. O nome da revista é Empreenda, tudo. Só que eu já vi vários lugares você falando... Eu não romantizo o empreendedorismo. Uhum. Justamente por esses desafios que a gente tem ao longo da jornada como empreendedor. E eu já recebi várias mensagens no meu direct, gente vindo me chamar no presencial depois de eu ter feito alguma palestra, ou ter me encontrado, e falando, cara, eu quero ser empreendedor também, mas eu não sei como começar. Ou eu tô já no ramo do empreendedorismo, mas eu quero evoluir, eu quero mudar minha forma de pensar. Você como empreendedora já há tanto tempo, que já tem bagagem, que realmente já tem muito resultado nessa área também, passa um conselho pra galera lá de casa de como começar no empreendedorismo, pra galera que tá querendo iniciar isso realmente, e pra galera que quer evoluir nesse ramo, já tá faz um tempo, mas quer mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, mudar toda a logística pra ser realmente um empreendedor diferenciado. Tá, então vamos lá. Primeiro, para quem tá começando. Então, assim, quando as pessoas querem se jogar no empreendedorismo, eu sempre gosto de frisar que, assim, venha com muita determinação. Porque aqui não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você vai fazer parceria errada. Você vai dever. Porque não tem jeito, sabe? Você vai realmente fazer negócios porque você tá aprendendo. E se você tiver medo de errar, é melhor você nem sair da sua zona de conforto. Porque Nossa, é muito forte. você realmente vai errar. É natural que as pessoas errem. Então, às vezes eu vejo as pessoas romantizando isso, sabe? Eu vou empreender para ter qualidade de vida. Agora eu sou CEO da empresa X. Eu falo, você tem lucro? Você fatura alguma coisa? É só um título. Então, as pessoas hoje parece que elas gostam de ser enganadas, né? Elas gostam, assim. É absurdo o mercado. Porque é o ego, é o Instagram, é o post de Instagram, né? É aquela coisa bonita de Instagram. Então, eu realmente tenho isso pra mim. Eu sempre falo, vem jogar o jogo, foca, põe determinação, vai lá, senta pra aprender. As pessoas não estão fazendo resultado e estão querendo ensinar. Isso é muito, É muito absurdo, forte, de verdade. É absurdo. Então, vem empreender sim, mas traz a sua ideia de negócio e realmente algo que vai transformar vidas, né? Às vezes você tem um produto ou um serviço, alguma ideia bacana, busca parceiros. Às vezes as pessoas têm medo também. Eu também tive medo de ter parcerias, Lógico. porque eu errei muito nas parcerias no começo. Mas assim, ok, eu aprendi também. Mas processo. eu cresci muito quando eu comecei a ter parceiros, né? Uhum. Então, eu tenho um sócio na Empreenda Esportes que é um pentacampeão da seleção brasileira. Hoje eu tenho um sócio na Empreenda que é uma das pessoas mais respeitadas no mercado digital. É o Edmilson, né? É. Do Empreenda Pentacampeão. Esportes. Sim. Entendeu? Então, poxa, mas eu só tenho esses sócios porque eu entreguei resultado. Com certeza. E porque eles acreditaram em mim, porque eles sabem que se eu tiver que fazer, eu não durmo, eu não como, mas eu entrego. Então, esse comprometimento. Agora, vem empreender é maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele tem esses desafios, é muito legal eu ver as pessoas. Eu estava no evento esse final de semana do Thiago Finch. Quantas clientes eu não encontrei lá, quantas pessoas que foram minhas capas. Falei, Elaine, o fato de eu ser capa da Empreenda fez com que eu pegasse a cidadania nos Estados Unidos. Olha isso. Porque eu fui capa de uma revista no Brasil. O outro empresário, nossa, eu consegui conexões depois que eu fui capa da Empreenda porque as pessoas me procuraram, sabe? Outras capas quiseram estar comigo. Olha. Poxa, você Abriu fala, muita que porta, legal, né? Então, eu criei algo dentro do meu quarto sozinha. De olha o que se tornou repente, hoje. isso tá transformando vidas, posicionando pessoas. As Isso pessoas que é têm bom. orgulho, né? Saí na Empreenda, eu fiz
fui parte da Empreenda, eu tinha matéria na Empreenda, eu tô no palco da Empreenda. Poxa, sabe? Isso é muito legal. Agora, se eu estivesse competindo com o meu negócio, as pessoas não iam ter o palco da Empreenda, entendeu? Então, é isso que eu falo, foca. Transforma a sua marca. Faz as pessoas se apaixonarem pela sua marca, terem orgulho da sua marca. Agora, para quem já está empreendendo e quer dar quer uma evoluída. evoluir, olha, eu cresci muito quando eu mudei de ambiente. Isso, ó, presta atenção nisso aí, Cresci porque muito. a ambiência, pra você que não sabe, a ambiência, as conexões que nós fazemos determinam 95% dos nossos resultados em qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas que a gente senta na mesa junto determinam nosso próximo resultado, Uhum. nossa próxima ação. Então tem até aquele ditado que ficou até muito popular, que é, se você senta numa mesa com 5 idiotas, você será o sexto. Se você senta numa mesa com 5 ricos, com 5 empresários ferrados, você também será o sexto. Então você também tem que escolher, tá até na Bíblia isso, me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Então você tem que escolher com quem que você vai andar. Você tem que escolher com quais são as pessoas que você vai querer compartilhar resultado, vai querer fazer sociedade, vai querer andar junto. Porque tudo que eles fazem na vida deles impacta na sua. Exatamente, Pietro. E assim, eu nem tô falando para você mudar de cidade no primeiro momento. Eu mudei de bairro. Eu morava num bairro. Quando eu decidi ir pro centro da cidade, eu deixei a minha casa, que tinha quarto para os 2 filhos, para colocar as crianças num apartamento e dividir beliche, Olha, para que eu estivesse no centro da cidade com os empresários locais, porque até então eu comecei com uma revista local. Aí, a cidade, depois de 1 ano e meio que eu estava trabalhando ali, eu comecei a vir muito para São Paulo. uhum. Então, eu comecei. Às vezes a gente está comprando o curso daquela pessoa que a gente já conhece, ou a gente está indo toda vez naquele café, mesmo café de negócios, Aham. né? Porque eu faço parte do grupo tal. Não é isso, não é sobre ter raiz em grupo nenhum. É sobre você buscar espaços. E eu comecei a buscar novos espaços, fazer parte de lugares que eram desconfortáveis para mim, porque eu não conhecia. É legal você ir no lugar que você conhece, né? Mas joguei outro jogo. Eu fui em lugares que eu não conhecia as pessoas não me conheciam, para que eu pudesse realmente. Ganhar um espaço diferente. É, Aham. e isso mudou totalmente o meu jogo, até que eu realmente mudei de cidade. Sim. Então, mas foi um processo. Eu não tô falando para você sair da sua cidade agora. Às vezes muda de casa, muda de bairro, muda de grupo de network, compra cursos de outras pessoas. É realmente você se sentir desconfortável, sabe? Você tem que sair da sua zona de conforto. Thiago Fint falou isso muito legal. Falou, eu gosto de me sentir desconfortável todos os dias. Eu preciso, porque eu aprendo coisas novas, eu conheço gente nova. Então, pra mim, funcionou muito. E esteja em lugares com pessoas melhores que você. Nossa, isso Porque é muito, essa é muito uma bom. outra coisa. A gente quer estar onde a gente é ouvido. Porque a gente tem mania de falar. A gente quer falar. Para de querer verbalizar. Entendeu? Ouça mais. Porque quando você é a melhor pessoa da mesa, Você não aprende nada. você não aprende mais nada e você acaba sendo sugado. Porque as pessoas que estão ali estão para aprender com você. Só que vai existir esse momento lá na frente. Quando você tiver inúmeros resultados, as pessoas vão te convidar para aprender com você. Não adianta você querer forçar uma relação agora. Então, esteja em lugares que você é o aprendiz. Lógico. Que você não é a melhor pessoa da mesa. Porque enquanto você for a melhor pessoa da mesa, você não vai crescer. E, presta atenção nisso aí, de verdade. Porque isso é muito forte. A gente vive isso na prática, né? Então, você ir em eventos, em imersões, fazer curso, palestra, ler livro, mentoria, isso contribui, lógico, para o seu desenvolvimento. E outra pergunta que eu queria te fazer, Elaine, é justamente nessa parte de storytelling. Porque a gente falou muito sobre isso no podcast de hoje. E eu queria perguntar pra você, você como uma storyteller nata, porque lógico, cada revista que você lança é uma história diferente que você conta. Uhum. Cada vez que você sobe no palco, também é uma forma diferente de você contar uma história diferente. E é justamente por isso que o nome desse podcast é Storytelling TV, porque a gente fala, nós somos contadores de história das nossas vidas, das pessoas que andam ao nosso redor, da nossa própria vivência em diferentes partes da nossa vida, lógico. E eu queria te perguntar, e isso é uma pergunta muito, muito forte que eu tenho pra mim. Qual que é a diferença de uma pessoa que tem um posicionamento, um negócio,
um lugar de empreendedorismo que aplica o storytelling e a pessoa que não aplica. E como você aplica o storytelling no seu negócio e em você. Então, assim, se as pessoas entenderem que o storytelling é uma das principais ferramentas do marketing, elas vão parar de gastar dinheiro fazendo um monte de ações de marketing que não convertem. Porque uma empresa bem estruturada, com storytelling envolvente, que tem conexão, você ganha o coração daquele cliente. E quando você está nesse patamar, realmente as pessoas se sentirem representadas pela sua marca ou fazerem parte da sua tribo. Por que você tem iPhone? Por que eu tenho iPhone? Nós fazemos parte de uma tribo de pessoas que têm iPhone. Então, você faz parte de algo. Não é pelo sistema operacional ou pela câmera X. Não. Não é. Porque chegou ao patamar que a história da marca é tão envolvente que você fazer parte daquela tripulação, sabe? Te envolve de uma forma que você já não se importa mais pelo valor que você vai pagar. E sim pelo valor percebido do outro. Então, quando as empresas conseguem ter essa história bem estruturada, elas começam a investir no seu marketing de forma eficiente e de alta conversão. Porque a história impactou elas. Agora, empresas que não têm um storytelling estruturado, cada hora elas começam Atirar para o mercado vai para um lado, você vai, o mercado vai para outro lado, você vai, você acaba não tendo posicionamento. Isso cansa e toda hora você tem que dar o restart. Toda hora você tem que dar o restart. E reiniciar a sua campanha de marketing é muito caro. Nós estamos falando de dinheiro. Então, quando eu falo que as pessoas têm um poder absurdo na mão e não contam, é realmente porque elas estão gastando muito dinheiro, fazendo investimentos que não são efetivos. Não são efetivos. Então, o storytelling não é só uma modinha. Não, primeiro que storytelling é... uma potência gigantesca. Sabe assim, é algo assim, absurdo de tão poderoso para ser um item da ferramenta. E assim, o storytelling, ele é um itemzinho da ferramenta de marketing, mas ele também é um itemzinho da ferramenta do financeiro. Ele faz parte de toda a jornada da empresa. Lógico. Porque quando você tem uma história conectada, você não está mais pagando o preço. Não é mais pelo preço. As pessoas querem fazer parte. As pessoas querem estar envolvidas. E, infelizmente, as pessoas ainda estão tentando jogar um jogo do Maria vai com as outras. A gente tá aqui pra ajudar, né? Com certeza. E assim, deixa eu te falar outra coisa também. Você que tá assistindo a gente aqui. Sobre storytelling, estudando técnica de vendas e vendo no mundo do empreendedorismo, eu entendi e tem dado, comprovando isso, que storytelling, a arte de contar histórias, é uma das formas de vendas que mais convertem hoje em dia. Você fazer o seu cliente, o seu possível cliente, né, o seu lead, entrar em contato com o que você tá dizendo, a história envolvente que você tá contando para converter em venda, isso é absurdo. Você conseguir conectar ele, não só a história que você tá contando para que você venda o produto. Não é sobre isso, mas é sobre você contar a história da sua empresa. Qual que é o seu propósito? O que você muda na vida das pessoas? Qual que é a sua mensagem? O que você carrega? É esse a verdadeira potência, é esse o verdadeiro storytelling que você precisa jogar na vida das pessoas e falar, ei, não é sobre dinheiro, não é sobre holoforte, não é sobre palco, não é sobre filmagem, não é sobre câmera. É sobre o propósito. É sobre você impactar a vida de outras pessoas. Esse que é o verdadeiro da história. E agora a gente vai fazer um joguinho que eu gostei muito quando eu vim aqui. Eu já participei de 3 podcasts aqui como convidado. E eu gostei muito da dinâmica que eles fizeram comigo. E eu queria fazer com você também. A gente vai fazer um joguinho de meio que ping-pong, um bate e volta, que eu vou falar uma palavra e a primeira coisa que vier na sua cabeça como o significado dessa palavra, você fala. Tá Fechou? Bom. Fechou. Depois, se a gente ver que tem realmente algo muito interessante, a gente entra de cabeça nisso pra realmente entender o porquê que você deu esse significado diante dessa palavra. Então vamos lá. Empreendedorismo. Transformação. Família. Minha vida. Propósito. Essencial. Ambiência. Ambiência. É o jogo. Deus. Tudo. Relacionamento. Tudo também. Storytelling. Transformação também.
Comunicação. Essencial. Uau, perfeito, é isso aí. Essencial. Foi autoexplicativo. É. Elaine, eu quero te agradecer ao podcast de hoje e eu tenho um presente pra te entregar. Tava aqui na mesa, vocês devem ter visto aqui atrás no cenário. Você já tem esse livro meu, Empreendedorismo Não Tem Idade, mas como marca uma nova fase na minha vida em relação a esse podcast e aos novos resultados que eu tive a partir daqui, eu quero te entregar de novo. Então, se marca agora uma nova fase e eu tenho esse presente novo pra te entregar. Então tá Obrigada, aqui Pietro. com uma nova dedicatória. Empreendedorismo Não Tem Idade, o meu livro. Vença seus medos e desculpas. O extraordinário é pra você. E pra você também, Elaine. Obrigada. Muito obrigado. Você sabe que você é um rapaz que está pronto, né? O mercado precisa muito escutar cada vez mais a sua voz e que muitos outros jovens se inspirem em você para que possam fazer coisas essenciais como você vem fazendo, Muito sabe? obrigado, Você vem realmente mostrando que empreendedorismo não tem idade e que não é pelo valor financeiro, né? É por um valor muito maior. É por transformar quantos jovens você já não vem transformando e quantos adultos você não vem inspirando, Amém. né? Então, que verdade. seja realmente, é uma jornada linda, você é uma pessoa abençoada e conta sempre comigo, conta sempre com a nossa empresa, com todos os nossos parceiros, porque a gente realmente sabe que é só o começo de algo muito grandioso, viu? Amém, Elaine. Muito obrigado. Então, um último convite que eu tenho pra te fazer. Manda uma mensagem final pra essa galera que tá assistindo a gente sobre tudo que a gente abordou hoje. Tá. Olha só, empreender não é fácil, mas é lindo quando você vê a transformação que o seu negócio faz na vida das pessoas. E muitas pessoas desistem por não ter constância. Porque vem o primeiro desafio e aí a pessoa desanima, ou porque as pessoas estão te julgando, ou porque o ego fala um pouco mais alto. Então, não se amedronte. Tenha constância no seu negócio. Nem sempre você vai ter dinheiro, mas foque no resultado. Nem sempre o resultado financeiro é positivo, mas a gente tem tantas empresas aí como Netflix e Uber que têm resultados negativos e são potência. Então, não é sobre isso. É sobre o valor que você está criando da sua marca. É sobre o desejo que você está fazendo. Quantas outras pessoas não podem depois comprar o seu negócio ou te levar, ou entrar no seu negócio como sócio e realmente transformar a sua vida. Então, não desista por pequenas coisas, sabe? Tenha constância que, com certeza, tem algo muito maior para você. Uau, é isso aí. Gente, muito obrigado por ter realmente ouvido até o final. A gente acompanhou aqui uma história incrível sua, Elaine. Parabéns por tudo Obrigada. isso que você colheu, por tudo isso que você plantou, pela história que você viveu. E eu realmente te achei importante, de verdade, de ter te chamado aqui, justamente por essa bagagem toda que você tem. Por tudo isso que você realmente conquistou e mostrar pra galera como realmente o empreendedorismo não é fácil. Como as coisas realmente são de verdade. Não ter essa máscara que muita gente, a galera do Instagram faz. Ah, eu vou ter que fingir uma coisa que não é. Não, mano, que é vida real. Exatamente. E, gente, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Um beijo no seu coração e bora falar cada vez mais de histórias diferentes pra transformar a vida das pessoas. Tamo juntos!